Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por esta manhã, né? Um dia de chuva, um tempo bem gostoso, né? Fica bom o clima, mas a chuva não tem cessado, mas a chuva ela vem de Deus, né? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, né? Nem sempre a gente está preparada, mas Jesus, Ele é aquele que nos prepara. Eu quero compartilhar com os irmãos no Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 12. Eu vou aguardar um pouquinho para que os irmãos todos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Aleluia. 40 de Isaías, versículo de número 12, que diz assim: Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssimas. Amém? Os irmãos podem sentar nos seus assentos. Eu quero aqui falar, durante os 5 minutinhos que eu tenho para falar, irmãos, é da grandeza do nosso Deus. Nós sabemos que nós somos tão pequeno, tão miúdo, como diz a palavra de Deus, mas o nosso Deus, Ele é grande, é poderoso e é misericordioso. Quando nós podemos contemplar aqui esses versículos que fala da grandeza de Deus e da misericórdia, porque aqui ele estava falando com o profeta Isaías e ele estava aqui falando neste capítulo de número 40 do livramento prometido ao povo de Israel. Nós sabemos que aquele povo, eles eram um povo escolhido de Deus, mas que eles tinham muita dificuldade de se firmarem completamente. Eles estavam sempre vacilantes. Quando eles saíram do Egito, lá no cativeiro, eles ainda tinham aqueles que pelo caminho onde eles foram, pelo deserto, eles queriam voltar para trás. E foi com certeza um povo que mais viram sinais, prodígios e maravilha que Deus operou ali com eles. Durante todo o tempo que eles estiveram naquele deserto, Deus não desamparou por nenhum dia. Mas aquele povo estava sempre vacilando, estava sempre querendo voltar atrás. Mas aquele povo, como era um povo da promessa, Deus sempre tinha livramento para eles. E para nós nesta manhã, nós também sabemos que nós estávamos no cativeiro. Mas não importa o cativeiro do qual você veio. Se do Egito, se da Babilônia, mas nós temos certeza de uma coisa, que o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. E ainda às vezes que nós queremos também, às vezes sim, vacilar e olhar para trás, mas Ele está sempre nos dando escape, nos dando livramento. Então por isso nós não temos que nos afligir, mas nós nos afligimos. E por quê? Porque nós sabemos que nós temos um Deus grande e que Ele pode nos livrar, nos tirar do cativeiro, e Ele pode todas as coisas. Um Deus tão grande que a palavra de Deus diz aqui que Ele mede com o seu punho as águas. Quando você olha para o mar, uma imensidão daquela, você pode contemplar a grandeza do nosso Deus. Não passa, é ali no limite. Ele para e ali Ele fica e Ele obedece. Mas nós, seres humanos, às vezes temos dificuldades de obedecer. Mas o mar obedece, todo ser obedece. Todos que estão debaixo da potente mão de Deus estão sempre obedecendo. Mas o ser humano às vezes quer vacilar. Mas nós buscamos um Deus que é todo poderoso e Ele é misericordioso. E Ele é tão grande que lá no Salmo 147, versículo de número 4 diz que Ele conta as estrelas e Ele chama cada uma pelos seus nomes. Agora você pode compreender a grandeza deste Deus?
Ele mandou Abraão contar as estrelas e com certeza Abraão não conseguiu, porque só quem consegue contar é ele, porque ele conhece cada uma pelo nome. Agora você pode imaginar o quanto ele nos ama e o quanto ele sabe, sim, ele conhece o meu nome, conhece o seu nome, conhece também nossas fragilidades. Mas ele é forte, é poderoso e é misericordioso. Então vamos ficar nesta manhã crendo que o Senhor, ele continuará dando livramento, continuará nos abençoando, porque poderoso ele é para isto e misericordioso. Amém? E que o Senhor seja glorificado para todos sempre. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.